Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Meu nome é Vanessa, sou nutricionista e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os alimentos que podem melhorar a nossa imunidade. Antes de conversar com vocês sobre os alimentos que podem melhorar a nossa imunidade, eu queria falar um pouquinho sobre o sistema gastrointestinal. Ele desempenha um papel fundamental na homeostase do sistema imunológico. E ele responde por nada menos que 80% do nosso sistema imune, né? Além disso, ele é sobrecarregado todos os dias com substâncias tóxicas, vírus, fungos, bactérias. Então, eu acho que antes da gente pensar em alimento, em suplemento, a gente deve pensar em como que está a nossa saúde intestinal. Afinal de contas, não adianta comer se a gente não consegue absorver, né, essas substâncias também. Bom, então tá. Então, como que eu sei que o meu intestino está funcionando adequadamente, né? Como que eu avalio a saúde intestinal? Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual que é a frequência de evacuação, qual que é a consistência e o formato das fezes, se elas afundam ou boiam, se você sente dor ao evacuar, se as fezes têm muco ou sangramento, se há uma sensação de esvaziamento completa após a evacuação, se você também tem inchaço, gases, isso também é um preditor da saúde intestinal. Bom, então como que eu vou melhorar a minha saúde intestinal, né? Quais são os alimentos que eu posso consumir para melhorar a minha saúde intestinal? Os prebióticos são os principais. Os prebióticos são os alimentos das bactérias intestinais. Uma curiosidade sobre os prebióticos é que 1/3 do leite materno é composto por prebióticos e o leite materno é o melhor alimento do mundo, né? Então, isso já quer dizer muito sobre a importância dos prebióticos para a nossa saúde. E quais são os alimentos, então, fonte de prebióticos? Nós temos o alho, a cebola, a aveia, a linhaça, a banana, a maçã, os feijões, a biomassa de banana verde. Esses são alguns alimentos, fonte de prebiótico. Depois dos prebióticos, nós temos os probióticos. Os probióticos são bactérias benéficas do nosso intestino. Eles competem com as bactérias patogênicas e também reduzem o pH intestinal, reduzindo também o crescimento das bactérias patogênicas. E quais que são os alimentos fontes de probióticos? Nós temos o iogurte natural, o kefir, kombucha, o queijo cottage, miso. E quais são as vitaminas e os minerais que estão envolvidos no sistema imunológico? Nós temos a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, a B6, a B12, o zinco, o ferro, o selênio, o magnésio. Todos eles são cofatores de enzimas que participam do nosso processo imunológico. Além disso, nós temos o ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório. Ele é precursor de várias moléculas que aceleram o processo de recuperação de uma inflamação. E quais são os alimentos, então, né, que a gente pode consumir para melhorar a nossa imunidade? Bom, em primeiro lugar, nós temos lá o alho e a cebola, que são fontes de prebióticos. Nós temos a aveia, que é fonte de prebiótico, é fonte de selênio. Nós temos a biomassa de banana verde, que é um prebiótico. O iogurte natural e o kefir, que são os probióticos. Nós temos as frutas cítricas, pimentão, mamão e kiwi, que são fontes de vitamina C. Os vegetais verdes escuros, que são fonte de ácido fólico. O ovo, que é fonte de vitamina D, vitamina A, ácido fólico, zinco, selênio e vitamina B12. Nós temos também gema do ovo, fígado, leite, frutas amarelas alaranjadas e vegetais verdes escuros, além da batata doce, que são fonte de vitamina A. Nós temos a sardinha, salmão, linhaça, chia e azeite, que são fontes de ômega 3. E nós temos as nozes, os feijões e os germes de trigo, que são fontes de cobre. Para finalizar, eu queria discutir com vocês sobre um artigo que foi publicado em maio agora de 2020. O título do artigo é Como se preparar para o próximo. Lições de estilo de vida da pandemia do Covid-19.
A pergunta central do artigo é como podemos melhorar o nosso estilo de vida e agir proativamente para fortalecer o sistema imunológico, para nos preparar para futuras infecções inevitáveis com o melhor do nosso potencial imunológico. Os pontos principais que eles colocaram foi em relação ao consumo de proteína, a desnutrição energético-proteica, principalmente em idosos, deficiência de vitaminas e micronutrientes, estilo de vida sedentário, sobrepeso, obesidade e as doenças metabólicas, desbiose intestinal e a exposição a agentes ambientais, a fumaça do cigarro, consumo de álcool, de substâncias, de abuso de drogas, poluentes ambientais, entre outros. Esses são os aspectos principais que eles colocaram nesse artigo. Em relação ao estilo de vida sedentário e à obesidade, o artigo coloca que são fatores de risco e são aceleradores para a diminuição da homeostase imunológica, isso principalmente em idosos. Olha que interessante que eles colocaram no artigo em relação à desbiose intestinal. Eles colocaram que os coronavírus, inclusive o Covid-19, ele se liga à enzima conversora de angiotensina 2 no epitélio intestinal e utilizam essa enzima como receptor. E a intensidade dessa ligação tem muita relação com o estado de saúde da microbiota intestinal. Então, para vocês verem a importância do sistema gastrointestinal, do intestino, da saúde intestinal para a nossa imunidade. E a suplementação? Será que a suplementação é necessária? O artigo coloca que em alguns casos é interessante sim a suplementação. A suplementação de vitamina D em pessoas que têm baixa exposição solar, de ômega 3 em pessoas que não consomem peixes fontes de ômega 3 e a suplementação de vitamina C até a quantidade de 200 mg por dia, que é a biodisponibilidade máxima da vitamina C, caso esse consumo não seja feito através de alimentação. Lembrando que a suplementação deve ser sempre orientada por um profissional, nos casos aqui em que é necessária. No final, eu estou disponibilizando a referência do artigo para quem quiser dar uma pesquisada e vou colocar também um exemplo de um cardápio, de um café da manhã para aumentar a imunidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.